Convoco a redatora de ata para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 24ª Sessão Plenária do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 24 dias do mês de maio do ano 2012, no horário regimental, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Luiz Eustáquio Toledo, reuniram-se os senhores conselheiros. Senhor conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, senhora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, senhora conselheira Maria Cleide Costa Bezerra e o senhor auditor substituto de conselheiro Sérgio Ricardo Maciel. O Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas esteve presente e legalmente representado pelo doutor procurador-chefe do Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas, Ricardo Schneider Rodrigues. Havendo número legal para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Luiz Eustáquio Toledo, declarou aberta em nome de Deus a presente sessão, determinando que se procedesse à leitura da ata da sessão anterior, que foi lida e aprovada sem contestação. Na hora do expediente, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra às senhoras e senhores conselheiros e à douta procuradoria. Fazendo uso da palavra, o senhor conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos solicitou desta presidência que fossem realizadas leituras do projeto de resolução normativa de sua autoria, mencionado e distribuído na sessão anterior, e de alteração da resolução normativa apresentada pela senhora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque. Aproveitando nesse instante, solicitou tomada de providências junto à Secretaria Municipal de Saúde para que seja disponibilizado lote de vacinação contra a gripe para este tribunal. Atendendo às solicitações deste conselheiro, o excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Luiz Eustáquio Toledo, determinou ao diretor-geral, à chefia de gabinete e à coordenação do setor médico deste tribunal que fossem adotadas as devidas providências, e à coordenação do plenário que se procedesse à leitura das resoluções citadas pelo senhor conselheiro. Lidas as resoluções, o excelentíssimo senhor presidente facultou novamente a palavra às senhoras e senhores conselheiros e ao doutor procurador. Fazendo uso da palavra, o doutor procurador-chefe Ricardo Schneider Rodrigues questionou do senhor conselheiro Otávio Lessa, de Geraldo Santos, se a resolução normativa apresentada pela senhora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque tinha relação com a deste conselheiro. Em resposta, o senhor conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos esclareceu que se trata de outra resolução, a de número 5, com complemento da número 7, ainda no ano de 2011, e uma complementação referente à criação de câmaras deste tribunal, contando ainda com mais uma alteração. Fazendo uso da palavra, o doutor procurador-chefe do MP de Contas, Ricardo Schneider, mencionou seu retorno às atividades, visto que estava em gozo de férias, e solicitou da presidência ou da senhora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, a relatora, cópia da resolução em questão, sendo prontamente atendido pelo excelentíssimo senhor presidente, que determinou a coordenação do plenário a devida providência. Com a palavra, o doutor procurador-chefe Ricardo Schneider, dizendo se tratar de momento histórico, de assunto de interesse não só do MP de Contas, mas também deste tribunal, justificou a ausência dos membros do MP de Contas na sessão anterior e a não assinatura no termo de ata por este procurador, visto que estavam todos reunidos para prestigiar e assistir o julgamento do mandado de segurança, que trata da vaga de conselheiro desta Corte, em detrimento à aposentadoria do senhor conselheiro Isnaldo Bulhões. Acontecimento este que teria sido informado à chefia de gabinete desta presidência através da diretora do MP de Contas. Continuando com a palavra, o doutor procurador-chefe considerou o início da sessão anterior a retirada dos processos e as deliberações em âmbito administrativo ocorridos naquela ocasião e entendidos pelo senhor conselheiro Cícero Amélio da Silva como procedentes, ao mesmo tempo em que ressaltou e destacou a lembrança da necessidade da presença do MP de Contas em relação aos processos, feita pelo senhor conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos. Parabenizou a senhora conselheira Maria Cleide Costa Bezerra pela sugestão de sortear grupos de inspeção na sessão passada, dizendo ser esta uma importante evolução para esta Corte de Contas. Tratando da questão da presença do MP de Contas no plenário deste tribunal, o doutor procurador-chefe reafirmou a imprescindibilidade da presença do membro do MP de Contas em todos os assuntos referentes ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sem ressalvas. Para isso, utilizou alguns elementos tais como lei orgânica, regimento interno,
e também regimento do TCU, como fundamento para afirmar a nulidade da sessão em questão. Continuou dizendo que, ainda que hipoteticamente fosse considerada questão administrativa, entende este procurador que definição de municípios a serem inspecionados e auditados traduz uma atividade fim do tribunal, não interna ou administrativa. Com a palavra, o doutor procurador-chefe Ricardo Schneider expressou seu respeito às deliberações deste Tribunal de Contas, mas em ressalva alertou para um futuro questionamento por parte de algum gestor sobre a situação que, caso volte a acontecer, será considerada como vício de nulidade, detectada a ausência do MP de Contas. Solicitando consignação em ata de seu registro, disse que o entendimento do MP de Contas é de que nulas deverão ser consideradas todas e quaisquer sessões onde não haja a presença do MP de Contas. Continuando com a palavra, ainda considerando a validade do sorteio realizado na sessão anterior, questionou a elaboração e solicitou esclarecimentos sobre o plano de auditoria e sobre sorteios dos demais gestores. Nesse instante, dizendo acreditar se esta é a primeira vez que o MP de Contas esteve ausente, reafirmou a excepcionalidade do fato e sugeriu: assim como muitas vezes se respeita a ausência de um conselheiro, que é o relator de uma determinada resolução, ou um conselheiro relacionado a questões cruciais, e não se delibera, eu acredito que nesses casos também relevantes, que digam respeito à atividade fim do tribunal, também deveria haver essa compreensão da importância do MP de Contas e da sua contribuição. Por fim, agradeceu a atenção de todos e do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Luiz Eustáquio Toledo, que neste momento facultou a palavra à senhora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque. Esta, fazendo uso da palavra, frisou a importância e relevância da sessão em que foi decidida a quem pertenceria a vaga do próximo conselheiro deste Tribunal de Contas, considerou muito bem argumentada, definida e defendida a situação pelo doutor procurador-chefe Ricardo Schneider, salientando que, em hipótese alguma, houve desmerecimento por parte desta Corte de Contas, ou pelo menos por parte dessa conselheira em relação ao MP de Contas, e prosseguiu dizendo que, sendo de relevante importância a presença do MP de Contas, tanto neste tribunal quanto na sessão do Tribunal de Justiça, mencionou o procedimento que poderia ter sido adotado, ou a comunicação a esta Corte da ausência de todos os membros do MP de Contas, ou em acordo realizariam abertura e fechamento de sessão com apenas um membro do MP de Contas, a tempo de que todos estivessem presentes e participassem da sessão no TJ. Fazendo uso da palavra, o doutor procurador-chefe do MP de Contas disse respeitar o posicionamento da senhora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque. Porém, como havia justificado momentos antes, reafirmou que o fato foi devidamente avisado à chefia de gabinete da presidência e prosseguiu destacando a compreensão que o MP de Contas tratou ocasiões em que sessões deixaram de acontecer por falta de quórum, disse acreditar que essa compreensão deve ser mútua, manifestando mais uma vez respeito em relação ao posicionamento da senhora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque e mantendo o entendimento do MP de Contas. Com a palavra, o senhor conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos fez considerações a título de esclarecimento, ainda em torno do fato da ausência do MP de Contas na sessão passada, ao mesmo tempo em que citou situações anteriores, nas quais processos discutidos em plenário, mesmo sem a presença do MP de Contas, que nesta época era representado pelo doutor procurador Murilo Rocha Mendes, disse que entendeu este conselheiro se tratar de sessão administrativa e considerou o diferente entendimento do MP de Contas desse mesmo assunto, ocasião em que solicitou da presidência esclarecimento no sentido de definição do que seria considerado administrativo ou não em sessão. Fazendo uso da palavra, excelentíssimo senhor presidente, ponderou o esgotamento deste assunto e, reportando-se ao doutor procurador-chefe do MP de Contas, esclareceu que o sorteio, como nos anos anteriores, fora realizado apenas a título de dar celeridade aos processos, em virtude da reclamação quanto à não realização de inspeções, jamais em desrespeito, afronta ou falta de atenção para com o MP de Contas. Nesse instante, o excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Luiz Eustáquio Toledo, anunciou a promulgação pela Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas do aumento salarial dos vencimentos e proventos concedidos aos servidores ativos e inativos do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, e que os efeitos financeiros são retroativos ao mês de fevereiro do corrente ano, no percentual de 13,5%, referente aos meses de fevereiro, março, abril e maio, este último já tendo sido realizado o pagamento anteriormente, totalizando 54%. Também as correções de férias e 13º salário,
daqueles servidores incluídos no período desses 4 meses. Continuando, informou que os valores serão depositados na sexta-feira, 25 de maio de 2012, no banco 24 horas, e que na segunda-feira próxima, 28 de maio, estarão disponibilizados em banco. E finalizou proferindo as seguintes palavras: então, essa é a boa notícia que seja dada, e felicidade para os funcionários, que façam um bom proveito e sejam felizes. Facultando em seguida a palavra às senhoras e senhores conselheiros e à douta procuradoria. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, passou-se a ordem do dia. Foram discutidos e julgados os seguintes processos. Relator conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos. TC 6536-2012, aprovado decisão simples. TC 9054-2012, acórdão número 6-2012, aprovado. TC 6700-2004, aprovado em decisão simples. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque. Processo TC 9981-2008, TC 3809-2008, entre outros relacionados a contratos, aprovados nas resoluções entre os números 71 a 75. Relatora conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, TC 4826-2007, aprovado resolução 76-2012. Relator auditor substituto de conselheiro Sérgio Ricardo Maciel, processo TC 3047-2008, aprovado resolução 77-2012. Processo TC 5696-2008, aprovado resolução 78. Ambos relacionados a contratos. Julgados os processos, o excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Luiz Eustáquio Toledo, proclamou o sorteio dos grupos das inspeções in loco a serem realizadas pela DEFAFOI, exceto os grupos do conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito e da senhora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, dos gestores da Cefaz e da Defensoria Pública do Estado de Alagoas, respectivamente. Momento em que o senhor conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos questionou a deliberação desta presidência aos diretores no tocante à quantidade efetiva de inspeções por mês. A este respeito, o excelentíssimo senhor presidente informou que as inspeções de órgãos do Estado haverá primeiramente inclusão de mais um técnico para cada grupo. Complementando a informação do excelentíssimo senhor presidente, o senhor conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos fez a confirmação de um técnico a mais para o mês de maio, e para o mês de junho haveria uma quantidade maior de colaboradores. Neste momento, o excelentíssimo senhor presidente solicitou e determinou das diretorias afins verificação do maior número de técnicos já disponibilizados pelos gabinetes ou outra área, para que estes estejam à disposição, facultando a palavra ao douto procurador-chefe do MP de Contas, Ricardo Schneider. Este, reconhecendo por vezes confundir as atribuições da DEFASENF e DEFAFOI, solicitou esclarecimento no sentido de certificação de inclusão de todos os órgãos e instituições, inclusive Poder Judiciário, MP Estadual, MP de Contas, Assembleia Legislativa, na relação para que sejam sorteados. Nesse instante, o excelentíssimo senhor presidente, de acordo com informações do diretor-geral, alegou procedente o entendimento deste procurador. Para em seguida solicitar do diretor-geral e do coordenador do plenário, senhor Jalon de Oliveira Cabral Filho, que procedesse o sorteio. Os grupos sorteados ficaram dispostos da seguinte forma: grupo do senhor conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, Secult e Fundo de Desenvolvimento de Assuntos Culturais. Grupo do senhor conselheiro Cícero Amélio da Silva, Defensoria Pública Geral do Estado de Alagoas e Fundo de Modernização da Defensoria Pública do Estado de Alagoas. Grupo da senhora conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, Secretaria do Estado da Ciência e da Tecnologia da Inovação e Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Educação Superior. Grupo do senhor auditor substituto de conselheiro Sérgio Ricardo Maciel, Secretaria de Estado da Articulação Política. Na ocasião, esclareceu-se que a Secretaria de Defesa Social e Fundo Penitenciário pertencem ao grupo da senhora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, em correção ao que foi mencionado antes do início do sorteio, de que seria a Defensoria Pública do Estado de Alagoas. Definido os 4 grupos de inspeção, o excelentíssimo senhor presidente conselheiro Luiz Eustáquio Toledo determinou das diretorias DEFAFOI, DEFAFON e DEFASENF que na próxima semana, em suas respectivas áreas, realizem o maior número possível de inspeções, franqueando neste instante a palavra às senhoras e senhores conselheiros e ao douto procurador. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o excelentíssimo senhor presidente conselheiro Luiz Eustáquio Toledo disse:
Agradeço a todos a manifestação de carinho que hoje recebi, passado alguns dias do meu aniversário, e finalizou dizendo muito obrigado. Declarando encerrada em nome de Deus a presente sessão, convocando as senhoras e senhores conselheiros e a douta Procuradoria para a sessão da próxima terça-feira no horário regimental. Em discussão a ata. Queria solicitar na comissão de plenário, não ficou bem claro que fizesse uma observação, quando eu coloquei, quando eu fiz a pergunta com relação à possível condução de uma sessão já com o parecer do Ministério Público, eu realmente eu fiz uma pergunta, estou fazendo um questionamento e solicitando da presidência que é uma orientação até que o plenário faça uma coisa unificada. Aí citei o fato de que o Ministério Público, na época do Dr. Murilo, nos casos que tinha já o parecer por escrito no processo, a gente dava a continuidade normal, quando por algum problema ele não estava. É um questionamento para que a gente saiba como vai conduzir futuramente. É só isso, é fazer como se fosse uma pergunta, que aí o presidente ia consultar e fazer, eu acho que trazer uma resposta depois para ver como é que a gente ia conduzir também nesse aspecto. É só isso, foi um questionamento que eu fiz para saber a resposta. Nós precisamos saber que condução a gente vai ter nesses casos específicos. Vossa Excelência deseja alguma correção? Não, é só fazer essa observação, porque não ficou claro na coisa, que era uma pergunta que nós precisamos de uma resposta. No momento certo, que o presidente faça a consulta jurídica, e traga para a gente, olha, o posicionamento é esse, discuta com quem pode ter um entendimento melhor, para dar para a gente uma linha a seguir. Para a gente não acontecer um fato e a gente não saber efetivamente se pode conduzir ou não pode conduzir. Eu queria colocar só como se fosse uma pergunta. Só isso. Se acrescenta a observação do conselheiro Otávio Lessa da ata, para que se possa colocar em discussão. É só, presidente. Não, só era esse questionamento. Já ela vai fazer a observação. Tá ok. Vamos deixar para depois ela fazer a observação e colocar a ata em pauta. Não, a gente está mantendo o que ela escreveu, para não complicar muito, só vai fazer como se fosse uma interrogação, para a gente precisar da resposta, que o presidente traga um presidente até para discutir, se não coisar, e a gente aprovar uma linha do tribunal. A ideia é essa. Entendeu? Que linha a gente vai tomar com relação a esses casos, para que a gente não fique tomando até decisão, vamos dizer assim, uma de um jeito, outra de outro. É só para unificar. A ideia é unificar. Então, fica como questionamento. Eu acho que o presidente vai pedir, como ele disse, que algum estudo por alguém para dar uma posição. É só isso. Discussão ata. Em votação. Aprovada. De acordo, presidente. Eu vou esperar. Eu vou para você. Agora eu vou esperar. É isso que eu... Otávio.
o pensamento deste conselheiro é que era fazer a observação, a gente lê a observação e colocaria em votação. Tá bom, presidente. Mas devido ao vício de 20 anos de legislativo. Legislativo, continuando com o como está aprovado. Mas vou esperar que seja feita a modificação e passarei o voto dos conselheiros. Tá bom. Agenda, viu? Não, mas eu vou botar ainda Processo. Agenda. Mas anota. Tem que fazer desde hoje. Enquanto se providencia a modificação da ata, passa a palavra aos senhores conselheiros e ao senhor representante do Ministério Público, para quem dela queira fazer uso. Se não houver conselheiro, Não, eu queria pedir a palavra só Com a palavra o conselheiro Otávio Lessa. para que a gente pudesse só repassar as informações da nossa estada, eu, a conselheira Rosa, lá em Tocantins, onde foi discutido e nasceu uma carta a respeito de como os tribunais, pelo menos um norte, na verdade, né? Não é colocando isso, porque a lei é que está determinando como é que vai ser fiscalizado com relação à nova lei que entrou em vigor a partir do dia 16 de maio. E tivemos palestra do professor Jacobi e jornalistas que defendem a parte da transparência, o professor Jacobi com relação à parte legal, e eu acho que o entendimento da carta foi tentar chegar no meio termo. E só vou citar os pontos polêmicos. O ponto polêmico foi com relação se poderia disponibilizar de imediato a auditoria feita pelos técnicos a nível de internet, de quem quisesse, ou não. Então tem a turma que achava que deveria ser de imediato, tudo já liberado, e a turma mais conservadora que não deveria vir depois da aprovação do pleno. E aí houve um meio termo disso aí. O consenso foi de que essa auditoria seria disponibilizada após o contraditório e pelo menos uma manifestação do conselheiro relator. Uma manifestação dele, após isso estaria então disponível para qualquer solicitação. Esse ponto foi o ponto mais polêmico, foi esse. O outro ponto mais polêmico foi com relação à divulgação dos salários, com nome, matrícula, e ficou mais ou menos que deveria ser definido como de publicar. A publicação, isso foi unânime, a dificuldade era como é que ia publicar. Então ficou definido se publicaria o bruto e os descontos de INSS e de imposto de renda, e se a pessoa tiver outros descontos, ele ficaria como outros e publicaria o líquido. Por que isso? Porque houve muitos questionamentos de pessoas que obviamente, sem entrar na intimidade das pessoas, com relação a pessoa ter empréstimo no banco, não querer revelar, outro cara tem um cara que tem 3 pensões alimentícias, aí, pô, de repente a última mulher não sabe, é uma confusão essas coisas. Então, a parte pessoal ficou definido como não colocar isso, disponibilizar isso, por hipótese alguma. Fez vários questionamentos, porque é uma coisa
nova aí, adaptação. E a outra coisa importante, que eu estou pegando só 2 fatos, depois a conselheira, depois se eu tiver esquecido alguma coisa, me lembre, é com relação à mesma transparência que a pessoa está solicitando e que seja colocado, disponibilizado na mídia, na internet, esta pessoa que solicitou também ela vai ficar na internet. Vai ficar o nome dela, o CPF, a identidade e o endereço dela, para que dê a responsabilidade também necessária daquelas pessoas que estão pedindo informações e para que na hora que fazer uso delas, ela tenha a responsabilidade necessária para não tá preocupada com a aplicação. Eu acho que é obrigação de todo cidadão. Agora, poderá ser usado em outra forma, não é viável. Então, eu acho que esses 3 pontos que eu estou me lembrando agora foi o ponto mais importante com relação e mais, vamos dizer assim, mais debatido nesse evento. Esse evento foi importante e eu acho até que nós podemos, a conselheira Rosa, eu estou tendo a ideia de, se possível, a gente ter uma forma presidente, da gente poder trazer o professor Jacobi, se possível, fazer uma apresentação aqui no Estado. A gente sabe que ele não é um cara assim que ele vive disso gratuitamente, ele não vende gratuitamente, mas eu acho que eu tenho uma proposta que eu estava conversando com a conselheira Rosa e depois a gente levar para a escola de contas. Seria, por exemplo, da gente trazer uma mídia positiva para o tribunal trazer uma pessoa do expoente dele, pelo menos na parte jurídica, que eu acho que é a mais discutível, que ele possa fazer uma apresentação. Ele está usando uma metodologia que eu achei fantástica, que ele faz 20 minutos da apresentação dele e 2 horas de debate. Então essas 2 horas dá direito a todo mundo perguntar o que quiser, discutir. Admirei até a habilidade dele com relação a coisas assim direta, e ele ter a possibilidade de ter o jeito de responder, e respeitando a opinião de todo mundo, que não quer dizer, e ele se coloca bem, que a opinião dele não é que seja a definitiva, também não poderia ser diferente, mas ter a habilidade de não criar polêmica, não criar vamos dizer assim, discussão maior, de nível que não seja um nível elevado. Essa é a proposta. Eu acho que a gente vai discutir, depois a gente vai, conselheiro, até bom a participação de todos os conselheiros, e se a gente vê que essa é uma possibilidade, a gente vê, eu peguei o cartão dele, vê como é que seria isso, e a gente vê como é que traria. Eu acho importante o Tribunal de Contas capitanear dentro do Estado uma lei que está tão em evidência, e que a gente pode trazer bônus para o tribunal e até para nós mesmos facilitar na hora que a gente, não tenho dúvida que a gente vai ser acionado em determinados momentos para que venha ter algum tipo de informação pela sociedade. Era isso, e se a conselheira Rosa quiser fazer algum complemento, eu acho que a ideia maior é ter esse evento aqui. Eu acho que esse que é o melhor. É só, presidente. Continua facultada a palavra, senhores conselheiros. Senhor presidente. Primeiro, eu quero comunicar aos senhores conselheiros que o Gabinete dos Auditores enviou para a Escola de Contas solicitando uma apresentação do que houve, uma reunião que houve com o Ministério Público Estadual e aqui no Tribunal do Conselheiro Otávio Lessa, sobre a aplicação do recurso sobre compra de medicamentos. Não foi isso, conselheiro Otávio? E aí, os auditores estão querendo apresentar aos técnicos, às diretorias, e aí nós estamos marcando para a data do dia 11, próximo, agora segunda-feira, e para que todos os técnicos, as pessoas que tiverem interesse de conhecer mais essa aplicação desse recurso, a forma que se aplica, que é sobre compra de medicamentos do Ministério da Saúde, que é verba federal. E aí eles vão dar uma rápida explanação de como é feito nessa segunda próxima, dia 11. Aí estou aqui para convidar todos os técnicos, diretores, funcionários que queiram participar, e também os conselheiros, tá certo? Eu enviarei ofício a todas as diretorias, e está marcado para o dia 11, próxima segunda, às 10 da manhã, aqui no Centro de Treinamento da Escola de Contas.
E o segundo ponto é que eu estarei também na próxima segunda, dia 11, entrando de férias por um período de 30 dias. Quero comunicar a esta presidência. É só, senhor presidente. Presidente, eu só queria fazer um complemento, até me penitenciar com relação a... Eu não me aprofundei no assunto no dia que o Ministério Público Estadual pediu essa reunião, que se eu soubesse do tamanho do que era essa, eu teria, obviamente, convidado todo mundo. Como eu não sabia o assunto e estou me penitenciando por isso, não foi todas as pessoas que deveriam estar lá. Os conselheiros, eu acho que a coisa de uma importância é de um programa que tem a nível nacional e, por sorte nossa, essa pessoa que está coordenando é uma pessoa aqui do estado de Alagoas, que teria assessorado muito na época o Estado, ele é farmacêutico, passou muito tempo no Ministério Público cedido e agora está no Ministério da Saúde. E ele está trazendo isso aqui porque foi ele até que naquela resolução que nós aprovamos aqui com relação à exigência que a fiscalização fosse feita através dos preços de compra de medicamentos que estão através da lista do Ministério da Saúde, aquela resolução que nós aprovamos aqui em plenário, foi essa pessoa que fomentou. Então, para não perder o foco da história, e não tinha como eu voltar para convocar todo mundo, então a gente usou o procedimento que a gente tem sempre quando uma pessoa faz algum tipo de treinamento ou participa de algum congresso, o funcionário vem aqui e ele tenta repassar tudo que escutou e que ouviu lá fora. Então a gente pediu, ele cedeu o pendrive com toda a apresentação dele mesmo, e a gente quer reproduzir isso, essa reprodução. Se não ficar da forma, obviamente, que ele põe, mas eu acho que a gente vai chegar bem próximo disso e que a gente possa também, essa apresentação seria a nível de conhecimento, mas a auditoria e as diretoria afins, ela municiado disso, ela possa treinar os técnicos nesse programa, que é um programa onde vai auxiliar demais toda a fiscalização que possa existir na área de saúde. É só isso, presidente. Queria só que realmente eu poderia ter me aprofundado, mas achei que era uma confusão local, nem perguntei o que era. Mas é de grande importância. Pelo que eu vi, eu não participei da reunião, conselheiro, mas pelo que eu vi, é de grande importância. É muito de grande importância. E a apresentação vai ser feita, a palestra vai ser proferida pelos auditores Sérgio Ricardo e Alberto Pires, junto com o técnico Bergson Mendonça. Eu acho que vai ser bem interessante. Conselheira, se dessa apresentação nós chegarmos à conclusão que precisa e é importante a apresentação, ele se comprometeu de voltar e a gente fazer uma apresentação maior no auditório. Isso aí fica depois da avaliação desse encontro. O primeiro momento é esse, né? É isso, Passa essa explanação e depois se faz uma mais detalhada. Exato. É só, senhor presidente. Senhor presidente. Passa com a palavra o conselheiro Freire. Excelências, eu queria só trazer aqui a baila, relembrar que o Tribunal de Contas tem uma resolução obrigando a criação de sistemas de controle interno no âmbito municipal. E a data fatal para isso é agora o final de junho. Então, isso tem algumas consequências. A primeira é, se o ente não criar o seu sistema de controle interno, ele vai ser sancionado. E a segunda, que reputo mais grave, é que, se nas prestações de contas de 2012, a prestação ela não vier aparelhada com o parecer do controle interno, é motivo de rejeição das contas. É só para trazer a baila que eu já tinha manifestado talvez 2 meses atrás, mas como o momento mesmo fatal se aproxima, eu trago aqui só para relembrar. Obrigado, excelências. Com a palavra, representante do Ministério Público, doutor Ricardo Estrada. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu tenho alguns assuntos aqui para tratar. Eu vou começar pelos últimos tratados, com relação à questão do sistema Horus. Eu recebi o ofício dos senhores auditores, também fazendo esse convite ao Ministério Público, e eu acho muito importante a medida, capitaneada pela conselheira Cleide, pela escola. É importante que realmente esses cursos sejam feitos, ainda mais para um sistema relativo a medicamentos, em que a gente sabe que há muitos desvios e muitas irregularidades que ocorrem. Então,
todas as ferramentas que forem fornecidas para que haja uma fiscalização mais eficiente, elas são excepcionais, são excelentes. Então, realmente eu faço coro a essa parabenização à conselheira e também aos auditores e afirmo, inclusive, que toda a assessoria do Ministério Público se fará presente, os procuradores também foram informados, mas a assessoria com certeza irá, porque nós entendemos que essa medida é muito salutar. Com relação a outra questão tratada pelo conselheiro Otávio, que eu também parabenizo, eu vi que ele saiu na revista do Promoex, né, o que vem atuando bastante, demonstrando aí muita competência nessa área e vem se destacando em nível nacional, e fruto disso é que vem participando de vários encontros e trazendo novas ideias, né, e traz aí também essa proposta da palestra de Jacobi. Jacobi para quem não conhece, é um doutrinador muito conhecido na área de controle externo. Ele, inclusive, teve uma atuação muito destacada no Tribunal de Contas do Distrito Federal e hoje faz palestra no país inteiro. E, em especial dessa lei de acesso, eu acho importante fazer essa palestra, essa demonstração aqui, mas eu acho que mais importante do que isso é aplicar a própria lei, né? É questão de tempo que haja a publicação do nome de todos os conselheiros e servidores com relação aos respectivos subsídios. Isso é um fato. Esta corte ela poderá atrasar um pouco, acelerar, mas isso vai acontecer, inevitavelmente, por bem ou por mal. Até porque o próprio Supremo já fez isso, a ministra Carmen Lúcia já fez isso, o Ministério Público fará isso, acredito que essa semana ainda, e é um caminho natural da administração pública no Estado inteiro, no país inteiro, que saia uma relação nominal indicando quanto cada servidor ganha e justificando cada rubrica. Isso aí é inevitável. Com relação a outra questão que foi colocada, da disponibilização das autorias, aí eu, muito embora seja o conselheiro Otávio tenha dito apenas o que aconteceu, fez um relato, mas eu já manifesto contrariamente a conclusão de que teria que aguardar qualquer manifestação. Eu entendo que a legislação ela é bastante clara ao tratar que é direito o acesso à informação relativa ao resultado de inspeções, auditorias, prestações de contas, tomada de contas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores. Então, hoje, qualquer cidadão pode chegar aqui no protocolo, fazer um pedido para ter acesso às inspeções, auditorias, às prestações de contas de qualquer município, de qualquer exercício, e esta corte vai ter o prazo de 20 dias para fazer. Caso não faça em 20 dias, ela tem que dar uma resposta fundamentada, justificando por que não faz. Se justificar, ela tem mais 10 dias. Passados 30 dias, se não fornecer informação, o gestor que não fizer está sujeito a responder por uma ação de improbidade. Isso está na própria lei. Então, eu acho que essa lei ela tem que ser interpretada de maneira que se dê a maior amplitude possível, que as informações sejam prestadas da melhor maneira possível. E, inclusive, já vem sendo feito em vários tribunais, né? O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, a meu ver, é um tribunal que merece todo o destaque possível. Lá já tem a lista com relação a todos os subsídios, as verbas, gratificações recebidas por todos os conselheiros, servidores. Lá tem a relação dos servidores cedidos a outros órgãos, dos cedidos que estão atuando no órgão. Lá tem a relação das diárias e passagens aéreas pagas a todos os servidores e conselheiros, inclusive indicando o motivo da viagem. Isso tudo tem no site do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, é só entrar lá. Então, acredito que esse modelo que lá foi colocado é um modelo que vai ser implementado aqui, cedo ou tarde, por bem ou por mal, vai ser feito, porque não há como mais se admitir o sigilo na administração pública, né? Obviamente que essa medida do conselheiro Otávio trazendo uma resolução para normatizar isso internamente, a viagem do conselheiro Otávio e da conselheira Rosa trazendo essas ideias, eu acredito que isso tudo é salutar, porque demonstra uma vontade de fazer a aplicação da lei, né? E aí eu faço votos de que isso ocorra o mais rápido possível, como eu mencionei anteriormente. Outra questão que eu gostaria de tratar é com relação a uma decisão judicial em mandado de segurança, que o Ministério Público já divulgou isso pelo Twitter, com relação ao mandado de segurança da desembargadora Nelma Torres, 2011-4398, dígito 7. O conselheiro presidente, eu fiquei sabendo há pouco, eu vi pelo diário, que ele está em viagem a Curitiba. E não está, então, assume plenamente o conselheiro vice-presidente, que é o conselheiro Cícero Américo. Pelo menos, acho que até quinta, sexta-feira, o conselheiro responde pela corte. E aí eu faço esse apelo no sentido de que seja dado cumprimento a essa decisão judicial o mais rápido possível, que é a decisão relativa ao nosso 7º integrante, que é o doutor Rodrigo Siqueira Cavalcante. Ele teve que entrar de novo, né, com mandado de segurança, de novo digo, né, também teve que entrar,
Assim como nós tivemos que entrar para assumir, ele entrou com mandado de segurança pedindo também a nomeação e a posse no cargo. Por unanimidade, mais uma vez, o TJ reconheceu o direito e cumpre apenas a presidência desta casa fazer a nomeação para que ele possa tomar posse e trabalhar conosco, e assim o Ministério Público de Contas ficará com com o seu quadro completo, o que vai ajudar muito na realização dos trabalhos. Então eu reforço esse pedido de que, se possível, ou o presidente em exercício ou o presidente quando vier, que isso seja repassado a ele, para que se dê cumprimento à decisão judicial. Afinal de contas, essa decisão judicial ela reproduz o que já foi definido anteriormente e que nos trouxe aqui para trabalhar aqui no Tribunal de Contas, e que, diga-se de passagem, nosso mandado de segurança já transitou em julgado, apenas para registro, mas eu acredito que já é de conhecimento de todos. Outra questão que também eu gostaria de tratar agora ao final é com relação a saber se na quinta-feira é feriado, não deve haver sessão, se na sexta-feira vai haver expediente no Tribunal de Contas, para que seja comunicado aos servidores do Ministério Público. Eu gostaria também de aproveitar a oportunidade de solicitar uma cópia da ata da sessão de hoje, assim que ela for aprovada, solicitar uma cópia ao Ministério Público, porque muitas vezes tem esse pedido por ofício, então eu aproveito e já faço o pedido em plenário para que haja a concessão dessa cópia da ata. E ao final eu me despeço da conselheira Cleide e faço votos que ela tenha boas férias a partir da segunda-feira. Acredito que essa deve ser a última sessão. Não, hoje é terça, né? Ainda temos a sessão de quinta, perdão. Mas então, feriado não vai ter, não. É feriado. Então já fica aí a despedida, e que faça bom uso das suas férias. É isso, muito obrigado, senhor presidente. Continua a facultada a palavra, senhores conselheiros. Tendo que ainda queira fazer uso, peço para fazer a leitura da ata, uma correção. Só um minutinho, porque teve na nossa Câmara, essa ontem nós discutimos na nossa Câmara, e era importante, a conselheira Rosa, era só para a gente, com relação àquele negócio da Previdência, Vossa Excelência até colocou bem, aqui, tomar conhecimento e para que a gente possa, o presidente, seria importante a presença dele, ele não estando aqui, com relação aos caminhos que a gente precisa saber com relação ao posicionamento que Vossa Excelência colocou bem, de a gente tomar a posição como órgão fiscalizador. Ou seja, se foi constatado, da própria informação do nosso representante conselheiro Celso, que nós temos um estudo onde foi afirmado que o Estado não teria condição de arcar através do Fundo de Previdência com relação às aposentadorias dos outros poderes, onde já existia um outro estudo que dizia que podia e estava fazendo, não só disse, cumpriu o que estava no estudo. O que é que houve? Eu fiquei assustado quando eu soube que esse estudo não tinha, na verdade, ele foi feito só com base no Executivo. Ora, se foi feito com base do Executivo, ele não é real, ele foi apresentado uma certidão ao Banco Mundial para obter o empréstimo, que me foi informado também que está através de uma liminar, onde não representa, na verdade, um estudo que possa afirmar se o recurso que tinha naquele fundo, ele poderia assumir ou não, ou, na verdade, desonerar o que a gente tanto precisa, que é desonerar o percentual com gasto de pessoal, para que a gente possa fazer para determinadas áreas o concurso necessário para que o tribunal tenha um bom andamento. Então, é um assunto que o tribunal, a parte previdenciária, só tem, em todos os estados, só pode ser não tem nenhuma pessoa jurídica, um fundo só, que venha abranger todos os setores, né? E aqui, como é que a gente está? Só quem participa é o Executivo, parece que o Ministério Público, se não me engano, o Ministério Público Estadual. O Tribunal de Contas não participa, a Assembleia Legislativa não participa, o Judiciário não participa. A gente está pagando os aposentados e não pode tirar da folha de pagamento, não pode tirar do percentual de gasto com o pessoal. Foi feito um estudo apresentado para a gente, onde eu fiquei exatamente surpreso, porque não representa a realidade do Estado, do funcionalismo público, né? E esse estudo foi o que levou a aprovar uma lei onde desfez o que tinha feito na outra, que era os funcionários passar para esse fundo e aí desonerar definitivamente da folha de pagamento dos poderes. Então é um assunto
que o plenário tem que discutir e deliberar, porque é um assunto que interessa não só a mim e a todos nós, que nós vamos em determinado momento da vida, se não morrer, a gente vai se aposentar. Então, mesmo que aposentado tenha a pensão, né? Se morrer, tem a pensão. Então, é um assunto que interessa, e esse fundo que está aí não serve absolutamente nada para nós funcionários que entrou de 2009 para trás. Quem for de 2009 para trás não está incluído nesse fundo. 2007, Excelência. 2007. Ele retroagiu? 2007, não é porque a segregação de massa foi feita a partir de 1º de janeiro de 2007. Então, de 1º de janeiro de 2007 para cá... E quem entrou de 2007 para 2009 foi o quê? Foi feito para onde? Você estava no fundo? Não, de 2007 para cá são todos do Fundo Previdenciário, tem que ir para a Previdência. Agora, para trás é só aquela mera troca de porque bolsa. esse ele ficou. Ou seja, quem entrou repare como é contraditório. Quem entrou de 2007 a 2009, onde estava aberto isso, hoje quem paga é o fundo. De todo mundo. Né? De todo mundo. Aí o que acontece? Se ele pagava naquela época, porque existia o fundo necessário para ver esse pagamento. Então, eu acho que é um assunto que tem que ser discutido, um assunto sério, que interessa a todos os funcionários públicos do Estado. Todos, de todos os setores. É isso, eu queria que foi discutido muito na nossa Câmara, colocar, infelizmente, a conselheira Rosa, mas aí transmitir para ela. É só isso, presidente. Excelência, só queria fazer uma pequena parte. Conselheiros, excelências, eu gostaria de sugerir, inclusive, para que essa informação seja dada da própria fonte, que, se entendemos assim, até convocarmos o diretor-presidente do OL Previdência aqui no pleno, ou em uma sessão administrativa, ou em situação, eu até reputo, que seja pública, para que essas informações só sejam, vamos dizer assim, dadas uma vez, e que todos aqueles que tenham dúvidas simplesmente se dirijam a ele e perguntam se há dificuldade, qual é, como sanar. Eu acho que ficaria uma coisa mais, vamos dizer assim, mais certa, com dados mais verdadeiros. Esta é a minha sugestão, a convocação do diretor-presidente do direito ao contraditório aí, né? Exatamente. Fica a sugestão. Da faculdade da palavra, aos senhores conselheiros. Com relação à convocação do gestor do fundo, do AL Previdência, essa presidência vai esperar para que o presidente, o titular, que eu estou apenas em exercício no plenário, não estou assumindo o tribunal oficialmente, Perfeito. Exercício em plenário só. Então, este presidente vai esperar para que o presidente possa presidir. Quero pedir compreensão do conselheiro Anselmo. Perfeitamente. Eu poderia botar em discussão aqui agora, mas seria mais democrático esperar o presidente chegar e a gente, numa sessão, colocar em votação a convocação. Se Vossa Excelência assim. Nossa Excelência, na verdade é muito lúcido da sua parte, viu? Já está vendo, é muito lúcido. Com relação também à nomeação, da mesma forma, eu não posso nomear, até juridicamente eu não posso nomear porque eu não estou assumindo o Tribunal de Contas como substituto, que não me foi passada a presidência. Então, estou apenas cumprindo com o exercício de vice-presidente em exercício no plenário. E aqui o regimento assim permite para que eu possa estar aqui presidindo. Eram essas informações que queria passar, tanto ao conselheiro Anselmo quanto ao representante do Ministério Público Especial, Dr. Ricardo. E dizer que, com relação à Previdência, conselheiro Otávio, Vossa Excelência conta com o meu apoio. Também, desde que cheguei nessa casa, sou desse pensamento, desde o primeiro dia que cheguei aqui. E já vim da Assembleia com esse pensamento. Já quando cuidava com relação do Fundo de Previdência.
estaremos juntos nessa luta, que é de interesse de todo funcionário público alagoano. Continua facultada a palavra. Os senhores conselheiros. Presidente, ele é um outro anúncio de outro assunto que eu tive conhecimento agora, apenas fazer o registro em plenário. Acabou de ser marcado para a próxima terça-feira a continuidade do julgamento que trata da vaga de conselheiro que está em aberto aqui com a aposentadoria do conselheiro Ginaldo Bulhões. Então, na próxima terça-feira vai haver esse julgamento e apenas para fazer esse registro aqui em plenário, senhor presidente. Muito obrigado. E também, como sexta-feira quinta-feira é feriado, eu gostaria de propor aos senhores conselheiros para que a gente pudesse decidir se faria ponto facultativo na sexta-feira e para o funcionário ter a informação. Aí eu... O praxe que acontece sempre é que o Tribunal de Contas segue o Executivo. Quando o Executivo declara ponto facultativo, o Tribunal também, geralmente dessa forma que acontece. Não sei se vai acontecer esse feriado. Como a gente não tem a informação, eu quero fazer a proposta para que seja ponto facultativo na sexta-feira e vou colocar em votação para que os senhores conselheiros decidam. Conselheiro Otávio Lessa. Eu faço outra sugestão. Eu queria fazer a sugestão de uma compensação. Faz 1 hora a mais até completar 6 dias, dá 6 horas. A minha sugestão é nesse sentido. Em vez de eu não estaria está colocada as propostas. Conselheira Cleide. Maria Cleide. Vai dar empate. O que a maioria decidiu acompanha. Conselheira São Brito. Conselheiro presidente. Até porque, cara, a gente tá abatorrado de processo lá em cima, cara. Processo demais. Pelo amor de Deus, tem que arrumar uma forma de liberar os processos. Não quero entrar nesse mérito aí. Bom, acho que tem. Conselheiro. 1 hora a mais não vai matar ninguém, não. Conselheiro, eu confesso que estava até aqui, eu sei que está saindo da nossa forma de trabalhar, até perguntando com os assessores, apesar deles aqui estarem vendo que querem trabalhar na sexta, mas eu acho que a proposta do conselheiro Otávio Lessa, ela é também uma proposta boa, porque eu acredito que é um meio termo, mas que vamos dizer, a facultatividade da sexta-feira, daqueles que não vierem trabalhar na sexta, seja compensada futuramente a 1 hora ao dia, refazendo também as 6 horas normais da sexta-feira. Daqueles que não vierem na sexta, a facultatividade do ponto. Então, vence a proposta do conselheiro Otávio Lessa. Fica ponto facultativo para sexta-feira, com a compensação durante o mês, repor o horário às 8 horas do dia perdido. Do dia perdido, não, do dia dispensado. Peço para fazer a leitura da ata da sessão anterior, a correção da leitura da ata. Só o finalzinho. Em tempo onde se lê, o conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos fez considerações a título de esclarecimento, leia-se a título de questionamento. Deixa aqui. Em discussão, a ata. Encerra a discussão, coloca em votação. Conselheiro Otávio Lessa. De acordo. Conselheira Maria Cleide. De acordo, excelência. Conselheiro Anselmo Brito. Aprovada.
projeto e o segundo turno da discussão. Qual é o projeto? Que não tem primeiro projeto que introduz alterações no artigo 9 da Constituição. Artigo 9, né? Que eu assino. Peço para ser feita a leitura da resolução normativa que dispõe sobre acesso à informação à lei federal, sobre a lei federal. Segunda leitura do projeto de resolução normativa que dispõe sobre o acesso à informação e aplicação da Lei Federal número 12.527, de 18 de novembro de 2011, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. E o projeto de resolução que introduz alterações no artigo 9º da mencionada resolução normativa número 5/2011 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Segunda leitura também. É a segunda leitura. Sugeri, a conselheira Rosa já foi aceita pela relatora, eu não sei se era importante ler as alterações dessa resolução que ela propôs, da alteração da 5 e a 7, com essa agora número 9. O plenário só fez alguma alteração no item 1 e 2, uma palavra em cima, uma palavra outra, e inserir um artigo também. Eu não sei se... Porque aí é para tomar conhecimento. Acho que seria importante o plenário ler as alterações propostas, para que aí pense em termos do que já está hoje, em termos de... A conselheira relatora já concordou, é só para que os outros tomem conhecimento. Mas já deve estar... Não está com o plenário, comissão de plenário. Só para ele ler só o acréscimo. No item 1, 2 e acresceu o quinto artigo da lei, da resolução. O plenário do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, bem assim tendo em vista o que estatui o inciso 33º do artigo 6º do seu regimento interno, resolve. Artigo 1º. Os parágrafos 1º e 2º do artigo 9º da Resolução Normativa 005/2011, expedida em 17 de fevereiro de 2011, com redação dada pela Resolução Normativa 007/2011, em 2 de agosto de 2011, pelo Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, vigerão e terão eficácia com as seguintes redações. Artigo 9º. Parágrafo 1º. O presidente de cada Câmara Deliberativa será substituído em suas ausências e impedimentos, bem como será sucedido em casos de vacância até o término do mandato, pelo conselheiro que, dentre aqueles dela componentes, seja o mais antigo no exercício do cargo. Parágrafo 2º. Também ausente ou impedido o conselheiro mais antigo, caberá a substituição, bem como a sucessão em casos de vacância até o término do mandato, ao conselheiro que, dentre os integrantes do colegiado, seja o mais novo no exercício do cargo. Esta resolução entrará em vigor e terá eficácia na data de sua publicação. O quinto artigo, o que sugeriu, eu acresci o quinto artigo. Essa aqui só tem esses dois aqui, o artigo 2º. Aí tá aí mesmo. Ok. Depois eu. Ok. São 4 sessões?
É a terceira. Essa é a segunda. Segunda. Ok. Ainda tem tempo, qualquer coisa a gente aí. Eu acresci, eu quero ver depois. Como tem nas duas? Vou para não ficar confusão. Foi acrescido o Anselmo. Foi acrescido aquelas duas palavras. Um novo, qual é o outro? Mas não vou conseguir tem um. Se tiver, ela está aberta, porque eu consigo e fiz uma coisa assim, mas deixei para mim. Serve o expediente e passamos à hora do dia. Com a palavra o conselheiro Otávio Lessa para relatar. Senhor presidente, tem em mãos o processo 3015 de 2004, trata do relatório de inspeção em loco de natureza ordinária, no documento de receita e despesa da Prefeitura Municipal de Ouro Branco, exercício 2002, gestão do senhor Valdeci Ferreira de Assis. Considerando que as informações constantes no relatório AFDEFAFON número 15 de 2004, da inspeção em loco, apontam vários indícios de irregularidade no exercício acima enfocado. Estamos concedendo 15 dias ao gestor Valdeci Ferreira de Assis, que, se assim entendendo, ele possa fazer a sua defesa referente à inspeção em loco. Discussão, processo relatado pelo conselheiro Otávio Lessa. A discussão coloca em votação. Conselheira Maria Cleide. Conselheiro Anselmo Brito. Acompanha o relator, senhor presidente. Aprovado. Processo TC 7780 de 2004. Os autos do processo TC 7780 de 2004 versa sobre o relatório de procedimento de licitação relativo ao período de maio de 2004, encaminhado à Procuradoria Jurídica deste Tribunal, que solicitou a diligência deles junto ao gestor, a fim de que este enviasse ao Tribunal cópia completa do processo administrativo relativo à contratação de empresa Maris Construções e Materiais Limitada, pelo município de Messias, objetivando o fornecimento de materiais para a construção de unidades habitacionais. Em resposta à diligência 339/2005, o ex-prefeito encaminhou cópia do procedimento administrativo referente à concorrência pública número 01. Já quanto à diligência 1040 de 2007, o prefeito atual apresentou resposta através do ofício PMM número 817, folha 97 dos autos. Respondido às diligências, os autos evoluíram ao Ministério Público Especial junto a este tribunal para emissão de parecer, em que este detectou na documentação enviada que opina assim, no sentido de abrir prazo para o gestor Jarbas Maia Almena Filho, apresente defesa quanto às seguintes irregularidades encontradas na contratação: falta da prévia cotação de preço, desrazoabilidade do valor cobrado pelas cópias do edital, falta de publicação do extrato do contrato na imprensa oficial e bem como da nota de empenho. Sendo assim, em sua solicitação, abrimos o então ex-gestor Jarbas Maia de Almena Filho, do município de Messias, deverá ser citado para apresentar sua defesa ou alegação no prazo de 15 dias sobre as irregularidades apontadas no parecer do Ministério Público de Contas, nas folhas 103 e 105. P. Em não havendo apresentação da defesa por parte do gestor, que seja aplicada a multa prevista no artigo 48, inciso 3º da Lei Orgânica. Diante do exposto e acolhendo o entendimento do Ministério Público de Contas, decide o Pleno Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, em conceder o prazo de 15 dias,
contando a partir da data do recebimento da notificação via R, para que o gestor, à época, Jarba Maior Mena, apresente sua defesa de acordo com o que prescreve o artigo 95 do Regimento Interno desta Corte de Contas. B, que deverá o presente processo retornar o gabinete do relator, ficando sobrestado até o entendimento da presente deliberação. Que se dê publicidade ao presente deliberação para sua eficácia jurídica. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Otávio Lessa. Chegou. Encerra a discussão e coloca em votação. Conselheira Maria Cleide. Conselheiro Anselmo Brito. Foi o relator, senhor presidente. Aprovado. Só, presidente. Com a palavra o conselheiro Anselmo Brito para relatar. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro, ilustre membro do Ministério Público, doutor Ricardo. Eu, na verdade, excelência, estou trazendo dois processos, os processos de número 5421 de 2010 e 46/3 de 2010, que originariamente foram relatados pelo professor Otávio Lessa, dos quais eu pedi vista. E da mesma forma procedimental como eu fiz com o processo que eu pedi vista da conselheira Maria Cleide, eu estou devolvendo ao conselheiro, sugerindo que fossem feitas diligências, até de caráter interno, pois encontrei algumas situações em que, para me posicionar de forma correta, sem perigo de me embasar em dados equivocados, faria essa sugestão a fim de que fosse verificado alguns dados. Eu queria só exemplificar, porque tem outras coisas, só a título de exemplificação. Por exemplo, o processo 5421 de 2010, tem aqui umas informações que ele é de 2010, que reputam a instrução, a portaria 447, de 3 de setembro de 2002 da STM, revogada desde 2007, com efeito para 2008. Aquela questão do ativo que eu reputei, acho que na última sessão que eu estava aqui, se não na última, nas últimas, criando o ativo fictício e, em consequência, também criando um passivo fictício pela inscrição de alguns restos a pagar. E também questões aqui de certos valores, que aí, em virtude disso, fica difícil a comprovação. Como exemplo, aqui consta que no realizável um valor de quase R$14.320. Na realidade, não é tanta, mas acho que a informação deveria estar no processo. Refere-se a um assalto ocorrido na prefeitura. E quando essas coisas acontecem, tem um procedimento todo que deve ser feito, e nenhuma informação dessa consta no processo, que foi feita foi realizada a atividade preliminar junto à polícia, que se houve uma perícia, nada. Só consta aqui que foi 14.320 de assalto. Eu até entenderia que essa informação devia estar no processo para a gente verificar até vamos dizer assim, a existência fática mesmo do acontecido, a comprovação. E no que se refere também ao processo 4603, esse aqui em especial, isso eu falo também em questão dos próprios relatórios, que às vezes tem informações duplicadas que chegam no tribunal. É comum encontrarmos, eu sei que a pessoa complementa, manda depois porque viu algum erro, mas aí às vezes o próprio técnico, quando vai fazer a elaboração do seu parecer, às vezes não por culpa dele, eu entendo, o ser humano falha, e diante da quantidade de serviços que nós temos aqui, esse equívoco, essa falha é perfeitamente tolerável. E
às vezes tem 2 relatórios de execução orçamentária, 2 ou 3 no mesmo período. Aí, às vezes, o que está junto no processo é um relatório um pouco mais antigo do que ele deveria ter pego pelo sistema. Às vezes não está junto no processo. Então, isso a gente verifica olhando os anexos dos processos. Nesse caso aqui em específico, da Lavra mesmo, da própria diretoria técnica, aqui um item 8, conferência dos saldos. Aí diz assim: quanto ao demonstrado, os bancos ficamos impossibilitados de ratificar totalmente seu valor, tendo em vista a ausência dos status bancários. Aí ele enumera as contas, os valores, e assim, grosso modo, calculando aqui de cabeça, os valores aqui montam em mais de, em torno de 120 mil reais. Aí o que me chamou a atenção foi um item aqui no qual tem 50 mil reais que foram aparentemente gastos, que não existe identificação nenhuma de conta, de nada, e isso também acho que é informação que deveria vir mais bem complementada melhor complementada no relatório, para a gente poder ter termos a nossa convicção embasada em dados mais corretos e não com isso evitarmos ter qualquer procedimento que porventura venha até fazer com que o administrado ele sofra um funcionamento sem a necessidade, conselheiros. É isso. Eu estou devolvendo os processos, fazendo esta sugestão. É só, excelência, obrigado. Não tenho processos a relatar hoje. Eu gostaria de... Com relação a palavra ao conselheiro Otávio Lessa. Eu acho que vou dizer assim, esse acompanhamento, essa diligência solicitada pelo conselheiro Luciano Brito, será feito. Eu acho que é um momento importante para que a gente possa verificar como é que a gente pode, na verdade, nos aprofundar mais com relação às análises das prestações de contas. Eu acho que esse questionamento, pelo menos que o conselheiro está colocando, é que haja, na verdade, ou uma mudança cultural ou uma melhor verificação dos números apresentados. Isso é importante. E uma outra coisa que eu não sei como é que funciona nas diretorias, mas eu acho que os técnicos deveria haver uma sugestão, uma continuidade de algum técnico, pelo menos feito biênio, como a gente tem os conselheiros, com relação às prefeituras. Por que isso? Porque eu acho que com isso, muitos casos, por exemplo, de fracionamento de licitação, ou qualquer outro tipo de coisa que acontecesse dentro do município, aquele técnico iria estar tomando conta de todos os problemas ocorridos. O que é que acontece na prática? Nós estamos hoje analisando as prestações de contas, né, e não analisamos a gestão. A gestão não tem sido analisada. Então, devido ao que está acontecendo, vou até colocar o nosso gabinete, a partir agora de 2011, inclusive, até 30 de abril não recebi nenhum processo de prestação de conta, presidente, até hoje, com relação aos encaminhados até o dia 30 do 11, o que vier, até agora não chegou no nosso gabinete. Mas o nosso gabinete, para que a gente possa ter uma análise, até porque, para não ocasionar determinado tipo de problemas com relação a número, nós vamos fazer uma análise prévia e vamos solicitar da Procuradoria, que é a responsável pela seção de contratos e convênio e aposentadoria, todos os processos do que ocorreu no ano naquele município, convênio, contrato, tudo. Nós vamos puxar para o gabinete, estamos puxando um trabalho adicional do jeito que o processo tiver. Nós vamos fazer uma pré-análise, não vai eximir a Procuradoria, obviamente, de dar o seu parecer. Mas essa pré-análise é que a gente possa entender que aquela prestação de contas, que normalmente ela vem totalmente, contabilmente perfeita, eu quero saber se no gerenciamento do andamento da administração,
se ele tem o mesmo procedimento daquilo que está sendo colocado como prestação de contas. Nós vamos ter um trabalho adicional, mas eu analisei que não poderia ter uma forma melhor de que a gente possa estabelecer com relação a ter uma realidade, um espelho daquilo que está acontecendo. Volto a dizer, aquela sugestão de nós sentarmos e vermos como é que a gente vai fazer um trabalho de sobrestar o passado e a gente trabalhar com o ano anterior, é a proposta nacional, volto a fazer a proposta, e nós vamos começar, pelo menos no nosso gabinete, a fazer uma análise geral da prestação a prestação de conta vai existir, mas todos aqueles processos que tiverem envolvido naquele ano da prefeitura, nós vamos solicitar à diretoria que é responsável e que possa vir, para que a gente possa ter uma análise. Não vamos nos aprofundar, obviamente, após essa análise prévia, nós vamos, esses processos irão como a Procuradoria vai dar o parecer dela, eles vão junto com as observações que foram vistas, pelo menos a nível do gabinete. Essa é a proposta, para que a gente possa, pelo menos através de uma ideia de mudar uma coisa cultural, a gente tentar chegar num consenso e sair e atacar o problema definitivamente. Essa é a proposta. Mesmo que venha para isso, venha ocasionar um trabalho adicional e, infelizmente, o nosso pessoal já estamos tentando nos municiar de uma forma, de um tipo de controle que a gente possa fazer isso. É só isso, presidente. Com a palavra, o conselheiro. Senhor Brito. Eu fico contente com essa mudança de paradigma no jargão, como dizem, né? E eu vou dizer ao senhor, assim, por nada, enquanto nada, se nada resultar disso, no mínimo, excelência, vai evitar com que aqui no pleno sejam os processos aprovados, vamos dizer, os seus termos aditivos, os seus apostilamentos, enfim, antes do contrato original. No mínimo, isso iria evitar, que já iriam todos juntos para ser analisados em conjunto, sem precisar ficar procurando onde está o processo dentro do setor, manda anexar, volta. E eu acho que isso, no mínimo, também ganharíamos em celeridade na tramitação processual. É tentar que a gente comece a raciocinar uma outra coisa. Não pode ficar do jeito que está. Do jeito que está, tenho certeza que não pode continuar, porque a gente está aqui trabalhando com o passado. Não é essa a proposta. É só, presidente. Obrigado, excelência. Passo a presidência ao conselheiro Otávio Lessa, para que eu possa relatar. Tudo bem, o pessoal que viu desses 2 minutos de recesso, enquanto eu tenho que ir ali rapidamente. Então, se o senhor der sessão por 2 minutos. Só 2 minutinhos. Então. Alô? Caramba com o conselheiro.
Retornando à sessão para relatar o conselheiro Cícero Amélio. Não problema. Não problema. Presidente, senhores conselheiros, representante do Ministério Público Especial, temos para relatar o seguinte processo. Esses processos são da sessão do dia 22 de maio. Processo 11.636, contrato entre a Secretaria de Estado de Saúde e Estado de Alagoas, CESAL, e contratado Avante Veículos de Alagoas Limitada. O valor do contrato, 880 mil, aquisição de viaturas para a Secretaria de Saúde. Processo TC 599/2008, contrato 317/2007. Contratante, Estado de Alagoas, através da Secretaria de Saúde, e o contratado, Bauer S.A., aquisição de equipamentos médicos, desinfectores, destinado à unidade de emergência, conforme descrito em suas cláusulas. Primeira, valor global R$280 mil, vigência 90 dias. E processo TC 13.298/2008, contrato 42/2008, contratante Estado de Alagoas, através da Secretaria de Educação do Estado de Educação. Contratado Engenharia de Construção Limitada, execução de obras e serviços de recuperação e reforma do Instituto de Línguas, professores Noêmia Gama Ramalho, no CAGB. Valor R$ 81.156,85. Todos os processos foram devidamente instruídos pelos órgãos competentes, recebendo pareceres favoráveis da douta Procuradoria Jurídica deste Tribunal e do Ministério Público Especial, junto a esta Corte. Somos pela anotação. São esses os processos, senhor presidente. Em discussão, processo relatado. Os processos relatados. Terminada a discussão, em votação. Conselheira Maria Cleide. Conselheira Selma Brito. Quem relatou, senhor presidente? Aprovado. Mais algum, conselheiro? Não. Está facultada a palavra a senhora conselheira, os senhores conselheiros, o senhor representante do Ministério Público. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores conselheiros e o senhor representante do Ministério Público para a próxima reunião da próxima terça-feira, devido ao feriado da quinta-feira. Está encerrada a sessão.